É fácil olhar para o mundo medieval e vê-lo como completamente alienígena ao que vivemos hoje. Muitas atitudes aceitáveis e agradáveis naquela época hoje chocariam os civilizados do século XXI. Vamos viajar de volta no tempo agora para a Idade Média e olhar para alguns comportamentos que simplesmente não são mais vistos como apropriados. Bem-vindo à loucura medieval. Uma raia cruel. Não é errado acreditar que uma raia de violência percorreu o mundo medieval. Afinal, comumente ocorria uma guerra entre facções, e os homens comuns formavam a maior parte do exército. Então, espera-se que a maioria dos homens saiba lutar quando necessário, muitos sendo adeptos de arco e flecha e esgrima. Quase todos viajavam com uma espada ou faca para a autodefesa. Na Europa, havia vastas extensões de nada além de campo e floresta entre cidades e vilas isoladas, onde gangues de homens podiam vagar cometendo roubo, estupro e assassinato na maior parte impunes. Nas fronteiras do país de Gales e Escócia, homens frequentemente defendiam suas casas de invasões. A falta de policiamento e a ilegalidade geral resultaram em uma sociedade medieval temerosa, desconfiada e violenta, cuja necessidade de autopreservação gerou uma faixa de violência com uma milha de largura. Não é surpresa que, quando criminosos medievais eram pegos, as vítimas ansiavam por punições terríveis para eles. As autoridades medievais satisfaziam esse desejo com sentenças como açoitamento, marcação, mutilação, enforcamento e até queima ou fervura em vida. Atualmente, percebemos que crimes mais hediondos requerem penas maiores de prisão. Mas para os medievais, uma sentença de prisão não bastava. Eles não sentiam culpa ao infligir dor em animais, servos ou crianças. A maioria das pessoas gostava de provocar ursos e touros, que eram acorrentados e espancados com varas, atacados por grandes cães de guerra como mastins e o extinto alante. A rinha de galos era vista como um jogo infantil, apreciado tanto por meninos quanto meninas. Tradicionalmente, na terça-feira gorda, crianças pediam aos adultos para apostar no pássaro vencedor dos concursos. As crianças apreciavam jogar paus e pedras em um frango preso num jogo chamado isca de galo. Na verdade, na Idade Média, parecia que qualquer passatempo que envolvesse muita dor, sangue e violência era popular. Piadas doentes. E essa crueldade também se refletia no seu senso de humor. Não é preciso dizer, não eram exatamente politicamente corretos quando se tratava de contar piadas, como podemos ver na próxima. Eles parecem se deliciar muito com a dor e a infelicidade dos outros. Um comerciante pergunta a outro: "Você é casado?" O segundo comerciante responde: "Eu tive 3 esposas, mas todas as 3 se enforcaram em uma árvore no jardim." O primeiro comerciante é rápido em responder: "Reze para me dar um corte dessa árvore milagrosa." Além de contar piadas questionáveis, homens e mulheres medievais também adoravam uma pegadinha e se divertiam muito com as pessoas se machucando. No Rocktide, segunda e terça da segunda semana após Páscoa, homens e mulheres eram capturados e retidos até pagamento de um resgate. Esta taxa era então dada à igreja. Mulheres capturavam homens na segunda e homens capturavam mulheres na terça. É fácil ver como esse tipo de comportamento poderia rapidamente se tornar violento e sexualmente agressivo. Uma forca poderia ser colocada no chão para capturar qualquer transeunte desavisado que seria içado pelos tornozelos, muitas vezes sofrendo uma lesão grave ao bater a cabeça no chão durante o processo. Qualquer testemunha deste espetáculo embaraçoso provavelmente acharia hilário. Até os medievais pensavam que a tradição de enforcar poderia estar indo um pouco longe demais. O prefeito londrino proibiu a atividade de 1406 a 1419. Em 1446, foi novamente proibido quando a rainha Margaret visitou a cidade, devido à crença de que o comportamento era violento e inadequado. Outro esporte envolvendo o que agora consideraríamos como atividade sexual indesejada era o jogo Haxey-Hood. Essa tradição, provavelmente do século XIV ou anterior, ocorria no dia 6 de janeiro, 12º dia do Natal. Envolveu um homem desempenhando o papel de um tolo e beijando à força qualquer mulher que ele encontrasse, casada ou não. Terminou com mais crueldade quando o tolo foi amarrado no galho de uma árvore acima de uma fogueira e gravemente queimado por suas exuberâncias apaixonadas. Shakespeare disse que os reis são os criadores de maneiras, e se o povo comum estava seguindo os comportamentos do rei Eduardo II, então não é difícil entender por que seu senso de humor era tão distorcido. Um dia, o rei estava cavalgando pela estrada quando notou que um de seus funcionários, um trabalhador da cozinha chamado Maurice,
caiu de seu cavalo. O homem luta para remontar, e fica óbvio que algo está seriamente errado com ele, e ele cai de sua montaria novamente. Em vez de enviar um dos outros servos para ajudar o pobre homem, o rei ri tanto que lágrimas escorrem pelo seu rosto. Ele até concede ao homem um salário anual, não para ajudar Morris a buscar ajuda médica e melhorar, mas simplesmente porque o homem o fez rir tanto. Famílias felizes. Um diálogo da Idade Média afirma, citação, "Se tiveres filhos, castiga-os com a vara e ensina-os bons modos, todo o tempo que eles forem jovens." Embora agora seja considerado apropriado para um pai ser paciente e gentil, para os medievais um pai leniente era visto como negligente, enquanto o homem que batia em seu filho sempre que a oportunidade surgia era um bom pai. Cada surra era vista como uma chance de incutir medo de quebrar as regras em uma criança. Você deve lembrar que nessa época, uma criança de apenas 7 anos poderia ser enforcada como ladra. Também se esperava que punissem fisicamente seus descendentes. Escrito no século XIV, o poema educacional, Como a Boa Esposa Ensinou Sua Filha, recomenda que, cito, "Se seu filho é rebelde e não se curva, ou se algum deles se comporta mal, então uma mãe não deve amaldiçoá-los, mas pegar uma vara afiada e bater neles em sequência, até que peçam misericórdia e estejam cientes de sua culpa." Os medievais tinham que aceitar a possibilidade de seus filhos morrerem, possivelmente antes do primeiro aniversário, devido à alta taxa de mortalidade infantil, mesmo na realeza, contrastando fortemente com os pais atuais. William de Windsor, quinto filho do rei Edward III, faleceu com 3 meses e foi sepultado em setembro de 1348. Humphrey de Bourbon faleceu com 6 semanas de vida e sua irmã mais velha 1 ano depois, em 1304. Ambos eram netos de Edward I. Mesmo com amor, cuidado e atenção constantes, o dinheiro não era um escudo contra acidentes e doenças quando se tratava do bem-estar infantil. Em famílias ricas, as crianças quase nunca eram criadas pelos pais desde o nascimento. Eram entregues a uma enfermeira e tinham uma casa separada, quase não vendo a mãe e o pai. Um balançador ou balançadora seria contratado e tinha o único propósito de balançar o precioso bebê até ele adormecer, o que parecia ser um trabalho muito duro para muitos pais abastados. A família Percy, condes de Northumberland, registrou em suas ordenanças domésticas de 1493 a contratação de uma enfermeira e 4 balançadores, graças à sua condição financeira favorável. Quando chegava a hora de desmamar um bebê para a comida sólida, os medievais usavam um método que a maioria de nós acharia bastante nojento agora. Hoje, o desmame pode ocorrer entre 1 a 3 anos. Porém, crianças medievais consumiam comida de bebê até os 7 anos, quando passavam a ter uma dieta mais adulta. Bebês medievais eram usualmente amamentados por mais tempo do que o considerado normal atualmente, alguns até após o 3º aniversário. A comida de bebê deve ser suave e pastosa para evitar engasgos, e não existiam potes de comida pronta ou liquidificadores na Idade Média. Então as mães ou a ama, se a família fosse rica, pré-mastigavam a comida antes de cuspi-la e alimentar a criança. Não é surpresa, então, que as doenças se espalhassem tão facilmente e que a taxa de mortalidade fosse tão alta. Mais tarde, a criança passaria para a PAP, que era pão amolecido em leite, gema de ovo ou caldo. Aparentemente inconscientes dos perigos de estrangulamento, pendurar um amuleto ou colar no pescoço de um bebê ou criança também era uma coisa. Aparentemente, isso os protegia de espíritos malignos, não que importasse se fossem estrangulados lentamente durante o sono. Eles crescem tão rápido. Se os meninos pudessem evitar morrer antes do seu 7º aniversário, então eles seriam considerados velhos o suficiente para trabalhar. Homens medievais eram vistos como de meia-idade aos 30 e podiam servir em júris a partir dos 12 anos em algumas cidades. Eles poderiam se casar a partir dos 14 anos e servir no exército apenas 1 ano depois. Nobres eram frequentemente nomeados para altos cargos em uma idade muito jovem. Na Batalha de Crécy, em 1346, Edward, o príncipe negro, aos 16 anos filho do rei Edward III, liderou a linha de frente. O próprio rei Edward liderou um exército em batalha contra os escoceses com apenas 20 anos de idade. É absurdo pensar que hoje, um jovem de 16 anos comandaria um exército em guerra. Para as mulheres, a meia-idade chegava por volta dos 25 anos, pois uma mulher em seus 30 e poucos anos era considerada envelhecida. Meninos e meninas eram frequentemente prometidos em casamento. Muitas meninas se casavam aos 12 anos e, em total contraste com a Europa moderna, a gravidez na adolescência era altamente incentivada. Lady Margaret Beaufort, mãe do rei Henrique VII,
Casou-se em 1455, entre 1 e 3 anos de idade. Casou-se novamente aos 12 anos, com um homem 12 anos mais velho, e deu à luz Henrique com apenas 13 anos. Cecile da França, filha de Filipe I, casou-se com o príncipe da Galileia, Tancredo, em 1106. Ele tinha 30 anos e ela tinha apenas 8. Os meninos também se casavam jovens. Venceslas II, da Boêmia, casou-se com Judite de Habsburgo em 1285, quando ambos tinham 13 anos. A maioria das famílias achava altamente inadequado educar suas filhas. Existiam escolas catedrais e gramaticais para meninos com pais que podiam custear a educação. Esperava-se que meninos aos 7 anos se juntassem aos pais nos campos de trabalho e as meninas auxiliassem suas mães nas tarefas domésticas. A maioria das crianças era enviada para completar um aprendizado aos 12 anos de idade. Vivendo na casa de seu mestre, eles eram providos de uma cama, comida e roupa. A punição corporal era geralmente aceita tanto para adultos quanto para crianças. Surra, açoitamento e chicoteamento não eram incomuns para o transgressor. Mesmo nos níveis sociais mais altos, as crianças eram enviadas para outras casas. O filho de um cavaleiro frequentemente era enviado para treinar na casa de outro cavaleiro, que garantiria a educação do menino em combate e táticas militares, além de ser responsável por sua disciplina. É difícil conceber um pai atual permitindo que seu filho viva com outra família por anos, muito menos permitindo que a criança seja castigada sempre que julgado necessário. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Por favor, se inscreva se você está gostando desses vídeos. Adoraria ouvir o que você pensa sobre eles também, e te vejo na próxima semana para outro vídeo. Tenha uma ótima semana, saúde!